Olá pessoas, aqui é a 11, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre o caso do Ed Kemper. É um caso bem chocante, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, que isso me ajuda muito e ajuda muito no crescimento do canal. As minhas redes sociais vão aparecer pelo vídeo e também estão disponíveis no link na descrição. Então não esquece de me seguir por lá também, porque eu tô sempre postando alguma coisa diferente. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Edmund Emil Kemper III nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 na cidade de Burbank, na Califórnia. O Ed Kemper tinha duas irmãs e era o filho do meio do casal Clarnell e Edmund Kemper. Seus pais não tinham uma boa relação, o que afetava os filhos, que acabaram tendo um pai distante emocionalmente e uma mãe autoritária e abusiva. O pai do Ed Kemper, ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial, então ele costumava dizer que era melhor estar na guerra do que conviver com Clarnell, a mãe do Ed Kemper. O casamento não deu mais certo e os seus pais se divorciaram, o que afetou bastante o Ed Kemper, que se mudou com sua mãe e suas irmãs para Montana, e foi aí já nessa época que a relação dele com a mãe dele começou a ficar um tanto quanto turbulenta. O começo da sua adolescência foi bem tensa. Durante seu período escolar, o Ed Kemper ele sofria bullying por conta do seu tamanho. O Ed Kemper ele media 2,6 metros, então assim, isso fez com que ele se tornasse ainda mais antissocial. E o Ed Kemper ele tinha um intelecto impecável, o seu QI era acima da média, mas os problemas com sua mãe se tornavam cada vez piores e a mãe dele se tornava cada vez mais rude com o Ed Kemper. Enfim, ela falava que ele era estranho, que ele era um perigo para as irmãs, então ela colocava ele para dormir no porão da casa. E o Ed Kemper ele descreveu que essa época em que a mãe dele colocava ele no porão para dormir no porão da casa foi uma fase bem amedrontadora para ele, e que ele falou que nessa fase começou a surgir diversos pensamentos estranhos na cabeça dele. Então ele fala que nessa época começou a surgir assim umas fantasias macabras na cabeça do Ed Kemper. A convivência com sua mãe durante a adolescência, ela não melhorou em nada. Então o Ed Kemper tinha muitos problemas com a mãe dele, e foi aí que ele decidiu ir morar com seu pai, só que as suas expectativas não foram alcançadas, já que quando ele chegou na casa do seu pai, ele viu o pai dele com uma nova mulher e com o filho dela, enfim, ele tinha uma nova família. E o Ed Kemper não se encaixou ali, então ele, diante da nova família do pai, então ele vai morar com seus avós paternos. Isso quando o Ed Kemper tinha 15 anos, ele viaja para viver com seus avós em um sítio, em um ambiente bem recluso, onde o Ed Kemper passava a maior parte do tempo caçando animais com um rifle que o seu avô lhe deu de presente. Mas seria ali na casa dos seus avós paternos que ele iria cometer suas primeiras atrocidades. O Ed Kemper ele também descreveu a convivência com seus avós como uma relação meio complexa. Enfim, ele até se dava bem com o avô dele, mas de novo a figura feminina da sua avó não combinava com ele. Ela falava que ele era estranho, que ele a encarava, enfim, então eles tinham muitos conflitos com a sua avó. E durante uma discussão calorosa que o Ed Kemper teve com a sua avó, ele pega o rifle e dispara contra a sua avó. Após ser disparado com ela para ter certeza que a avó dele estava sem vida, ele então pega uma faca e começa a golpeá-la diversas vezes. Ele fala que ele só parou de golpear a avó com a faca quando a lâmina se quebra ao tocar a clavícula dela. E foi aí que ele esperou o avô dele retornar para casa e também tirou a vida do seu avô. Então, vendo tudo que ele tinha feito, ele pega e liga para a mãe dele e conta que ele tinha tirado a vida dos seus avós. Tido então, né, enfim, depois de ter tirado a vida dos seus avós, o Ed Kemper ele passa por uma análise de diversos psiquiatras e ele é diagnosticado com esquizofrenia paranoide e sentenciado então a cumprir pena em um hospital estadual de Atascadero. Só que eles não podiam imaginar o quanto o Ed Kemper ele seria astuto dentro desse hospital. Enfim, ele, como eu falei para vocês, ele tinha um QI acima da média, ele era muito inteligente. Ele então começou a dedicar toda a sua inteligência para entrar no meio dos médicos, enfim, dos psicólogos. O Ed Kemper se torna um dos prisioneiros mais queridos dentro do hospital onde ele cumpria sua pena, se tornando assistente do seu psicólogo e tendo acesso ao exame que teria que fazer para se tornar apto para estar novamente na sociedade. Sabendo da sua invejável inteligência, o Ed acaba convencendo os psiquiatras que ele estava apto para voltar
enfim, para a sociedade para ganhar sua liberdade. E aos 21 anos, o Ed Kemper ganha sua liberdade e volta a conviver com a sua mãe. O Ed Kemper ele era descrito como uma pessoa amigável, se tornando próximo aos policiais locais onde ele morava. Ele tentou ingressar na polícia, mas a sua altura o atrapalhou. E isso foi frustrante para o Ed Kemper, que estava prestes a novamente colocar os seus desejos macabros em prática. E durante uma entrevista, ele relata que chegou a oferecer carona umas 150 vezes, até que ele então começasse a cometer novamente suas atrocidades. O Ed Kemper, então, ele dá carona Mary Ann e Anita Lucchese. Elas pediam carona na estrada, enfim. E quem as ofereceu carona era Ed Kemper. Naquele momento, ele estava diante de suas novas vítimas. E após ter tirado a vida de ambas, o Ed levou seus corpos até a sua casa. Diversas atrocidades foram feitas com os seus corpos. Os seus corpos foram violados, desmembrados e o Ed Kemper as decapitou e, por fim, se livrou da parte dos corpos da Mary Ann e da Anita Lucchese. Meses após ter tirado a vida das duas garotas, o Ed Kemper volta a praticar, enfim, os seus atos, oferecendo carona para uma garota que estava parada em um ponto de ônibus. O nome dela era Aiko Koo. E novamente o Ed Kemper pratica suas fantasias macabras. Ele tira a vida de Aiko e após tirar sua vida, o Ed viola seu corpo, desmembra e se livra das partes diferentes, em lugares diferentes. Enfim, ele era necrófilo, então ele, enfim, cometia diversos atos, assim, horríveis com os corpos das vítimas. E era assim que o Ed Kemper agia, ele atrapalhava a investigação dos policiais, já que ele atacava suas... Depois do Ed Kemper ele ter, então, feito essas 3 vítimas, a polícia começou a encontrar partes do corpo, enfim, eles acharam primeiro um crânio, eles acharam a cabeça de uma das vítimas. Só que o Ed Kemper, ele agia de uma forma que dificultava a investigação dos policiais, já que ele atacava suas vítimas por temporada. E após a Aiko, né, a última vítima que ele tinha feito, a Aiko Koo, o Ed Kemper ele comprou um revólver calibre 22 e no dia 8 de janeiro de 1973 o Ed Kemper ataca novamente. Cindy Shaw, ele levou ela até as colinas e lá então disparou contra ela e novamente cometeu, enfim, todas as mesmas atrocidades que havia feito com as outras vítimas e se livrou das partes do corpo novamente. No dia 5 de fevereiro de 1973, o Ed Kemper ele teve uma briga feia com a mãe dele e isso despertou uma raiva imensa nele. E naquele momento, o Ed Kemper ele sai enfurecido em busca de novas vítimas para descontar toda a sua raiva. Rosalinda Thorpe e Alice Liu eram as novas vítimas. Ele disparou contra elas com o seu revólver calibre 22 e ele então começou a pôr em prática suas fantasias, como violar o corpo de suas vítimas e, como sempre, decapitá-las. Os dias passavam e em breve toda a crueldade do Ed Kemper iria respingar na pessoa que despertou a sua raiva, sua mãe. Após ter ido a uma festa, a mãe do Ed Kemper então ela chegou na casa dela e o Ed Kemper vai até o seu quarto e durante uma entrevista ele disse que a sua mãe falou para ele quando ele entrou no quarto: "Você vai ficar falando?" E ele respondeu: "Não, boa noite." E o Ed Kemper disse que naquele momento ele sabia que iria tirar a vida da sua própria mãe. O Ed Kemper despeja toda a sua raiva sobre sua mãe e comete todas as atrocidades que fazia com suas vítimas, violar seu cadáver, entre outras coisas. Ele fez com... E ele decide fazer mais uma vítima e liga para uma amiga da mãe dele e convida ela para ir até a casa, para ir até sua casa, e ela vai. E quando ela chega na cama, enfim, tira a vida dela e, como eu falei para vocês, faz tudo o que ele fazia com todas as suas outras vítimas. Foi então que o Ed Kemper ele entra no carro e, sentado no seu carro, ele liga para a polícia, contando que havia tirado a vida da sua mãe e da amiga dela. As vítimas estavam na sua casa, mas a ligação é ignorada por um dos policiais que não acreditou no que o Ed Kemper tinha falado. Então ele retorna a ligação para a polícia e relata o que havia feito. Só que dessa vez o policial resolve averiguar e descobre que ele estava falando a verdade. Ele foi detido no mesmo lugar onde havia ligado para a polícia e falado o que tinha feito com sua mãe e com a amiga dela. Enfim, ele nem tentou nada contra os policiais. O Ed Kemper confessou todos os seus crimes e ajudou a polícia a encontrar os corpos. Ele ajuda a polícia a encontrar as outras vítimas, questionando sobre o porquê
né, de ter se entregado, o Ed Kemper disse que o real motivo disso tudo havia acabado e que ele não conseguiria conviver emocionalmente com tudo que tinha acontecido por muito tempo. O Ed Kemper sempre gostou de falar. Há diversas entrevistas dele pela internet, enfim, vocês vão encontrar muita coisa sobre ele. Muitas entrevistas dele, onde ele relata com todos os detalhes, né, todos os seus atos que ele fez, enfim, todas as atrocidades que ele cometeu. E além disso, ele cooperou com o FBI em estudos onde os agentes tentavam entender como a mente dos assassinos em série funciona e o intelecto invejável do Ed Kemper, enfim, a sua força física o fazia um assassino cruel e extremamente perigoso. Ele sempre ressaltava o quanto seria difícil a polícia pegá-lo se ele não tivesse se entregado. E durante o seu tempo de ativa, o Ed Kemper sequer tornou um suspeito de todos os crimes que estavam acontecendo. A série Mindhunter da Netflix retrata essa cooperação do Ed Kemper com os policiais. Enfim, a série ficou incrível e vale a pena conferir. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então assiste essa série porque vocês vão entender muito bem como que a mente dele, como que a polícia trabalhou com ele dentro desses estudos. O Ed Kemper foi condenado a 8 prisões perpétuas. E esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não esquece de se inscrever e de deixar o seu like, porque eu vou estar trazendo mais coisa por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.